Fala, moçada que curte literatura. Eu sou o José Luiz e este é o Litera Nerd. Well, it goes up way too fast, though they say it's built to last. No episódio de hoje de Entendendo Game of Thrones, eu vou contar para vocês sobre a rebelião de Robert Baratheon, a guerra que tirou os Targaryen do poder depois de quase 300 anos de poder absoluto da família. Apenas para deixar claro, nesse vídeo eu vou falar sobre eventos que aconteceram 16 anos antes do primeiro livro, A Guerra dos Tronos. Então nesse vídeo vocês podem ficar tranquilos que não vai ter spoiler da trama dos livros. Por incrível que pareça, essa rebelião importantíssima que mudou toda a história de Westeros aconteceu por causa de uma paixão, talvez por causa de um sequestro, seguidos pelos atos de um rei louco. Uma informação importante que pouca gente sabe. Em Westeros, os anos são contados a partir da coroação do primeiro Targaryen. Então vamos voltar agora para o ano de 281 depois da conquista, lembrando que o primeiro livro começa no ano de 298. E se você quiser saber como Aegon Targaryen I conquistou Westeros, assista ao primeiro vídeo da série Entendendo Game of Thrones. Em 281 foi realizado o torneio de Harrenhal. Ele foi considerado o maior torneio da época e talvez tenha sido o maior torneio de toda a história de Westeros. O príncipe Rhaegar Targaryen venceu o torneio. Ele era o irmão mais velho da Daenerys, que ainda não tinha nascido nessa época, e era o herdeiro do Trono de Ferro. Ao vencer o torneio, ele pegou uma coroa de flores para oferecer para aquela que seria declarada a Rainha da Beleza e do Amor, o que é um costume nos torneios de Westeros. Todos esperavam que Rhaegar fosse dar a coroa para sua esposa Elia Martell, mas ele pegou essa coroa que era feita de rosas azuis, passou direto pela Elia Martell e colocou no colo da Lyanna Stark, que era a irmã mais nova do Ned Stark. Isso foi considerado um escândalo, não só porque Rhaegar já era casado, mas também porque Lyanna era noiva prometida ao jovem Robert Baratheon. Cerca de um ano depois, a Lyanna desaparece e todos acham que ela foi sequestrada pelo Rhaegar Targaryen. O irmão mais velho do Ned Stark, Brandon, que seria o futuro Lorde de Winterfell, estava indo para Corre Hill para casar com a Catelyn Tully. Foi quando ele recebeu a notícia de que a Lyanna tinha sido sequestrada. Ele desvia de seu caminho e vai direto para Porto Real, exigir que Rhaegar devolvesse a sua irmã. Ele chega à capital acompanhado de seu escudeiro e de mais 3 amigos, todos filhos de lords de casas do norte. Brandon, que era um cara intempestivo, não era nada parecido com Ned Stark, desafia o príncipe Rhaegar a sair do castelo e morrer. Só que o príncipe não se encontrava em Porto Real. Em vez dele, eles encontram o rei Aerys II, conhecido como o Rei Louco. E ele manda prender todos os jovens, acusados de traição e de tramar a morte do príncipe Rhaegar. Os pais dos 5 jovens cavaleiros são chamados a Porto Real para responderem pelos crimes dos seus filhos. Quando o Lord Rickard Stark, pai do Brandon, do Ned e da Lyanna, chega em Porto Real, percebe que tudo está preparado para que eles sejam executados, em um julgamento de cartas marcadas. Então ele requisita um julgamento por combate. O rei Aerys concorda com o julgamento por combate, mas ele diz que o seu campeão, isto é, aquele que vai lutar no julgamento, será o fogo. Portanto, o Lord Rickard não vai lutar contra outro cavaleiro, e sim contra uma fogueira. Então ele mandou pendurar o Lord Rickard Stark acima de uma fogueira, e amarrou Brandon Stark pelo pescoço, deixando uma espada à sua frente fora do seu alcance. Quanto mais Brandon tentava se aproximar da espada para tentar ajudar seu pai, que era queimado vivo, mais ele sufocava. Assim, o Lord Stark é queimado vivo, enquanto Brandon, seu filho mais velho, morre estrangulado na frente de toda a corte de Porto Real. Imediatamente, o Rei Louco manda o Lord Jon Arryn enviar para ele os jovens Ned Stark e Robert Baratheon, que eram criados como protegidos do Senhor do Ninho da Águia. Jon Arryn se recusa a cumprir essa ordem. Isso dá início à rebelião que ficou conhecida como Rebelião de Robert Baratheon ou a Guerra do Usurpador. 4 das 7 grandes casas de Westeros se juntaram à rebelião: a Casa Arryn, a Casa Stark, a Casa Baratheon e a Casa Tully, que decidiu se juntar aos Stark depois que o Ned concordou em casar com Catelyn, agora que Brandon estava morto. Os Lannisters não tomaram partido durante quase toda a rebelião, já que Tywin Lannister tinha sido um grande amigo do rei e tinha sido mão do rei durante muito tempo. Ele havia abandonado seu posto em Porto Real porque o rei estava cada vez mais louco. E ele ficava o tempo todo desrespeitando a mulher do Tywin. Existe até uma teoria de que ele saía com a mulher do Tywin, mas isso vai ficar para um outro vídeo. A rebelião começou no ano de 282 e terminou em 283, durando cerca de um ano. No final, uma série de eventos determinaram a vitória da Casa Baratheon e da Casa Stark e a quase extinção da Casa Targaryen. Na Batalha do Tridente, que provavelmente é a batalha mais importante dessa rebelião, o exército de Robert derrota o exército do Rhaegar, e o Robert Baratheon mata o príncipe Rhaegar nessa batalha. Enquanto isso, as forças da Casa Tyrell cercaram Ponta Tempestade, que é a casa dos Baratheon, mantendo Stannis, o irmão mais novo do Robert, e todos os seus homens cercados dentro da fortaleza, esperando assim que eles morressem de fome.
Quem impediu que isso acontecesse foi o contrabandista Davos Seaworth, que conseguia entrar escondido no castelo, levando cebolas para o exército do seu Lorde. Por isso, mais para frente, o Stannis consagrou Davos um Lorde, começando assim a casa Seaworth, que tem como símbolo uma cebola. Depois da Batalha do Tridente, Ned Stark viajou para Dorne para resgatar Rhianna, que segundo informações estava presa na Torre da Alegria. Chegando lá, Ned e seus companheiros acharam a torre protegidas por 3 membros da Guarda Real. O fato desses membros da Guarda Real estarem protegendo a torre e não o rei ou o príncipe é motivo de muitas discussões entre os fãs do Game of Thrones, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Ned e seus companheiros enfrentaram os 3 membros da Guarda Real e apenas ele e seu amigo Hollande Reed sobreviveram. Quando Ned subiu na torre, ele encontrou a Lyanna deitada numa cama de sangue à beira da morte. Lyanna pede para que o Ned prometa alguma coisa para ela e morre logo em seguida em seus braços. Qual foi a promessa que o Ned fez para Lyanna? Por que ela morreu se esvaindo em sangue? Por que tinham 3 membros da Guarda Real protegendo essa torre com uma Stark dentro? Tudo isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo, onde eu vou contar uma teoria muito interessante sobre Game of Thrones. Com a guerra praticamente ganha, Tywin Lannister resolve mover seus exércitos para a capital. O rei, achando que o Lannister está chegando para ajudá-lo, manda abrir os portões. E é assim que acontece o evento que é conhecido como Saque de Porto Real. As tropas Lannister chegaram arrasando a cidade, matando e estuprando seus habitantes. Ao perceber o que estava acontecendo, o Rei Louco manda Jaime Lannister matar o seu pai e trazer a cabeça para ele. Jaime era o último membro da Guarda Real que estava ali com o rei. Nesse momento, Aerys decide queimar toda a cidade com o fogo vivo que ele vinha estocando debaixo do castelo. Os traidores querem minha cidade, mas não lhes darei nada além de cinzas. Que Robert seja rei de ossos carbonizados e carne esturricada. É quando Jaime Lannister decide matar a mão do rei, que era o piromante, e o Rei Louco. Acabava aí o reinado dos Targaryen. Neste momento, Gregor Clegane, o Montanha, foi atrás do restante da família real e matou os 2 filhos do príncipe Rhaegar, além de estuprar e matar sua esposa, a princesa Elia Martell. Os corpos dos jovens príncipes foram oferecidos como um presente dos Lannisters para Robert Baratheon. O último ato dessa guerra acontece cerca de 9 meses depois da Batalha do Tridente. A rainha Rhaella Targaryen havia fugido com seu filho mais novo para a casa dos Targaryen, que é a fortaleza de Dragonstone, ou, em português, Pedra do Dragão. Ela estava grávida e acabou dando à luz Daenerys Targaryen, morrendo logo em seguida. Alguns empregados leais aos Targaryen pegaram Viserys e Daenerys e os levaram para Braavos, alguns dias antes de Stannis Baratheon conseguir invadir Dragonstone. É aí que Robert Baratheon é coroado rei de Westeros, utilizando como prova de sua pretensão o fato de sua bisavó ser uma Targaryen. Mas muitos acham que se o Ned Stark tivesse se declarado rei quando chegou em Porto Real, os nobres teriam aceitado de bom grado. Lembrando que Ned foi o primeiro dos líderes rebeldes a chegar à Sala do Trono, onde ele encontrou Jaime Lannister sentado na cadeira do rei, logo depois de matá-lo. E dessa forma acabava a rebelião de Robert Baratheon. E a partir daí, o Westeros tinha uma nova família em seu comando, a Casa Baratheon. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre a rebelião do Robert, deixe aí nos comentários que eu teria o maior prazer de responder. Daqui a 2 semanas eu farei mais um vídeo da série Entendendo Game of Thrones, onde abordarei uma das teorias mais discutidas pelos fãs, quem é a mãe do Jon Snow. Me procure nas redes sociais, Literanerd no Instagram, no Scoob e no Facebook, e até a próxima.